O mundo, eu acho que ficou chocado com essa matéria aqui, né, do Alec Baldwin, que disparou uma arma cinematográfica, cenográfica no set do filme Rush e mata a diretora de fotografia. Então a gente tem aqui uma situação super chata, um acontecimento que a gente nunca imagina que pode acontecer. Mas já aconteceu lá atrás, né, com o Bruce Lee, exatamente numa gravação também do Corvo. Né, com o filho dele, na gravação do Corvo. Então, assim, é uma coisa que a gente acha que não pode acontecer, nem imagina. Agora eu fico imaginando o Alec Baldwin com a arma na mão, dando tiro, imaginando que tem arma que a bala é de festim, né? Jacó, explica essa questão pra gente da arma de festim, a diferença da bala de festim, na verdade. O que muda de uma pra outra, pra quem é leigo que tá em casa, pra entender? Vamos lá, você imagina, em 1993, com o Brandon Lee, aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora com o Alec, né? Mas o Brandon, no caso, que é o filho do Bruce Lee, foi vítima, né? E tem uma distinção legal aqui. O Brandon Lee foi morto no cenário, né? Gravando, se eu não me engano, a continuação do filme O Corvo, né? E ali, o outro ator não foi responsabilizado também. Né? E aí nós temos essa questão. Você tenta imaginar a seguinte cena. A pessoa não pode ser penalizada. Tem essa questão legal, Afonso Pacilhau. Você quer que eu te explique a questão... Não, me fala da bala primeiro. Você quer que eu te fale da bala ou da responsabilização? Da bala. Vamos falar da bala primeiro. Vamos falar da bala primeiro? Vamos lá. Para as pessoas entenderem. Pô, mas tomou um tiro, a bala era de festim. Qual a diferença de uma bala para outra? Geralmente, em cenários como esse, até para você trazer uma questão mais realística, para tudo parecer, essa arma, esse simulacro, o termo é simulacro, né? Aquela arma de plástico e tudo mais, não funciona. Facilmente você consegue bater o olho, perceber que aquilo é de plástico. Qualquer câmera percebe claramente que aquilo é de plástico. Aqui na matéria fala arma cenográfica. Na verdade, a arma cenográfica, ela é uma arma de verdade? É uma arma de verdade. Com balas de festim. Ela é uma arma de verdade, você consegue perceber, ela é produzida, às vezes ela é até montada, mas é uma arma de verdade. Certo. Tá? Então o que você coloca? Só que você coloca bala de festim. O que é aquela bala de festim? Ela tem pólvora, ela tem tudo. Então quando sai aquele tiro, aquele barulho que você tá ouvindo... O efeito é o mesmo. O barulho que você tá ouvindo é o barulho de um tiro de verdade. Certo. Aquele boom que você ouve é de um tiro de verdade. Aquela explosão, se for num revólver, é a explosão de um tiro de verdade. A questão é que não sai o cartucho. Aquela pontinha de uma arma, aquele que tá nos vendo agora, aquela pontinha de um cartucho é aquilo que é letal. Aquilo que é lesivo para o corpo humano ou para algo que atinge, sabe, Suelen? Uhum. Aquilo que bate, que mata mesmo a pessoa, é aquilo que não sai numa bala de festim. É aquilo que não existe. A bala simplesmente explode e tal e não sai nada. Só faz o boom. Entendi. Você tá me entendendo? E na bala de festim aquilo não existe. Então, no caso do Brandon Lee, por exemplo, foi uma arma de calibre 44, que é uma arma de um poder lesivo gigantesco. Aquilo fura parede. Né? No caso do Brandon Lee, foi aquilo que matou ele. Certo. Bom, então, esclarecido essa primeira parte com relação a bala, né, que tinha dentro dessa arma, que era uma arma cenográfica, mas que nada mais é do que uma arma verdadeira, né, de verdade, aí que tem somente uma bala ali que acaba atingindo, mas não atinge, né, ela só atira, faz a explosão. Eu vou ler a matéria aqui só pra vocês entenderem, eu acho que todo mundo já conhece aqui, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Então a Halyna Hutchins, que tinha 42 anos, ela chegou a ser levada de helicóptero para um hospital, mas ela não resistiu. Já o diretor, Joel Souza, também foi ferido, mas já recebeu alta, segundo a atriz, né, que passou aqui, que falou na matéria. Então, o que aconteceu? O ator, o Alec Baldwin, disparou uma arma cenográfica que matou uma mulher e deixou um ferido no set. O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados foram a diretora, né, e o Joel, atingidos pela arma cenográfica. Foi disparado pelo ator Alec Baldwin, não há dúvida com relação a isso. E o ator, ele tá bem triste aqui, ele fala que a morte foi um trágico acidente, está cooperando totalmente aqui com a investigação policial para resolver como é que essa tragédia aconteceu aqui, né? Ele ainda fala que está em contato aqui com o marido dela, oferecendo todo o apoio a ele e a sua família. O coração dele está partido pelo marido, pelo filho e por todos que conheciam e amavam ela, né? O Souza já foi levado para o hospital e parece que ficou bem, não teve nenhuma situação. O Baldwin parece que tem chorado aqui quando foi fazer
quando foi depor, né? O disparo aconteceu durante uma cena, segundo a polícia, mas ainda não se sabe se era ensaio ou gravação. Então não se sabe ainda se era um ensaio ou gravação. Legal a gente falar isso, né? Mas a investigação permanece aberta, ativa, estão correndo atrás para descobrir tudo o que aconteceu aqui. Bom, agora vamos falar da responsabilização. Na verdade, Adélia, pensa comigo. O Alec Baldwin ele tinha certeza que essa bala era de festim. E a bala que estava na arma não era de festim, era uma bala verdadeira. Eu entendo que nesse caso, acho que o Jacó pode falar melhor, mas assim, na responsabilidade civil, na esfera civil, ele tem como se isentar, porque ele, na verdade, ele confiou ali na produção. Então, ele tem como transferir aí essa responsabilidade para quem organizou, de repente, a direção ali, ou a produtora que estava comandando e colocou aquela arma, né, à disposição dele, porque ele realmente não tinha como saber. Então, eu entendo que ele não tem qualquer responsabilidade. Pelo contrário, eu até vislumbro uma possibilidade dele ingressar contra, porque eu acho que é traumático isso para ele também. Matou uma pessoa, eu fico imaginando, eu no passado tive uma situação que o motoqueiro bateu no meu carro e faleceu, eu sonhava com ele todos os dias. Então é horrível você saber que uma pessoa acabou falecendo por uma questão de um contato contigo. E no caso dele, eu entendo que surge para ele ainda a possibilidade, ele sim, processar a produtora, a direção ali do filme, quem o contratou. Agora, não ele ser responsabilizado. Pelo menos Legal. Na esfera civil, eu não consigo ver uma responsabilização para ele, porque ali não preenche realmente os requisitos. Legal, bem colocado o que você está passando pra gente aqui. Antes de passar pro Jacó para entrar na parte do crime aqui, Suelen, você acha que a Adélia tem razão com relação a essa questão da indenização, até mesmo do Alec Baldwin requerer alguma coisa nesse porque sentido? houve uma falha, né? Até porque existe um protocolo de segurança a ser cumprido, existe uma pessoa que fica responsável pelas armas, que ela entende muito mais do que as outras pessoas. Então, quem ficou responsável no tem momento a responsabilidade, tem né? a O nome já fala. responsabilidade, porque, se eu não me engano, é até uma mulher, eu esqueci o nome dela, que ficava responsável. Ela tem 24 anos e ela era responsável pelas armas. Então, ela deveria ter tomado os cuidados devidos e não ele, porque ele era o leigo, né? Agora, essa mulher que você fala que fica responsável pela arma, até queria até ir a fundo pra descobrir quem é essa pessoa. Será que é uma pessoa qualquer? Você vai cuidar das armas? Ou provavelmente deve ter alguém responsável por isso. É alguém que tem autorização, porque legal. Não pode sair com a arma não pode ficar circulando. Então é alguém que tem mesmo, de fato, que conhece, né, que entende do negócio. Jacó, vamos falar um pouquinho dessa questão aqui da parte civil e também da parte criminal. Bora. Então, primeiro, ainda bem que você passou a palavra para a Suelen primeiro, porque ela tinha me dado um chute aqui, a hora que a câmera estava em você aqui, viu? Tá? Eu falasse, ainda bem. A questão, Paciléu, aqui é exatamente essa. Do ponto de vista penal, a legislação brasileira, a lei brasileira, para ficar muito claro aqui, para que todos nos ouçam, dentro do ponto de vista civil, as duas aqui deixaram muito bem delineado tudo. Só que quando a gente vai para o campo de vista penal, as pessoas ficam com um imaginário, porque tudo fica muito sanguinário. Sim. Como é que você tira a vida de uma pessoa? Como é que você mata de fato uma pessoa, fere a outra, e como é que você não é responsabilizado? Essa é a primeira coisa que vem na cabeça, porque direito penal, a primeira coisa que se associa é cadeia, 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 cadeia. Tá certo. Principalmente quando você mata alguém. Mas nós temos que colocar um limite a esse raciocínio. Perceba que no caso do Brandon Lee, que foi o filho do Bruce Lee, que foi o primeiro exemplo que nós demos aqui, Paciléu. Vejam uma coisa. Nos Estados Unidos, e essa legislação, e eu tive o cuidado de estudá-la, tá? Nos Estados Unidos, o sujeito que tirou a vida do Brandon Lee, o Ministério Público de lá, a promotoria, também arquivou o caso. Lá e aqui, no México, que é onde foi as gravações do Alec Baldwin foram no México. Aqui no Brasil também é assim. Nos Estados Unidos segue a mesma legislação. Que legal. Perceba, você só pode ser responsabilizado a título de dolo ou culpa. O que quer dizer isso a título de dolo ou culpa? Se você não tiver intenção alguma, ou se você não agiu de maneira por negligência, imprudência ou imperícia, você não pode ser responsabilizado. Ou seja, seguindo o raciocínio aqui dado por ela, pela querida Suelen, é o seguinte: se essa moça de 24 anos, se você não conseguir encontrá-la,
para perceber que ela, de alguma maneira, ou o Alec Baldwin não percebeu, de alguma maneira não conseguiu entender que aquela bala poderia produzir aquele efeito naquela moça, se ele não tomou o cuidado de olhar, e ele não vai conseguir perceber mas isso. vamos dizer uma coisa, primeiro que ele desconhece, segundo que ele não tem essa obrigação. Exatamente. Pra todos os efeitos, ele tá ali fazendo o trabalho dele. Exato. Pega a arma, como eu tô aqui, sentei, vim aqui, pego o meu microfone. Agora eu não sei se esse microfone funciona, se não funciona, se o microfone... Eu vou muito mais além. Você tenta imaginar o seguinte, a hora que você pega o teu carro e a hora que você sai com ele. Você sai com ele. Mas aí eu sou responsável. Eu peguei o carro, eu sei das minhas responsabilidades. Pronto, vamos continuar esse teu raciocínio. Você veio de carro pra cá gravar hoje? Vim. Pronto. Você veio com a intenção de matar alguém? Não. Pronto. Aí chegamos aonde você... Mas se eu matar alguém, eu sei que este risco existe quando eu entro num carro. Sim. Agora, quando eu Mas você veio com a intenção de matar? Não vim. Pronto. Agora ele, na verdade, quando ele foi pro estúdio, ele não foi com a intenção de matar, e mesmo que ele use aquela arma, que na verdade pra ele era bala de festim... Então, mas o raciocínio é exatamente esse. Você quando pega o teu carro, o risco existe, mas você não tem a intenção de matar. Você quando pega uma arma, mesmo que a intenção não seja de matar, o risco existe. Mas olha só, talvez eu vejo de duas formas. Quando eu pego o meu carro, eu sei que meu carro é de verdade, que ele anda, que ele pode matar. Não tenho intenção, mas pode acontecer. Agora, se eu pego um carro daqueles que eu tô indo pra um simulador, é diferente. Eu acho que no caso ele foi pro simulador, né? Ele não foi pegar uma arma porque ele ele ia dar tiro, por exemplo, num clube de tiro e tal. Não era essa a intenção. Ele já sabia que aquelas balas não atingiam ninguém. Nós vamos entrar no campo do dolo eventual, que é extremamente técnica a discussão, né? Que é aquela de você não tem intenção, mas aceita o resultado. Se você quiser, a gente pode entrar no campo. Então eu posso mudar o exemplo. Se a pessoa se joga na frente do seu carro, você está dirigindo. Normalmente, a via pública diz que é 50 km por hora. Você, Pacilhau, está a 40. Não tenho responsabilidade alguma. Se a pessoa se jogou na frente do meu carro... Pronto, é isso. Entendi. Você está andando, a pessoa vem e fala, vamos jogar na frente do carro do Pacilhau. Plup, se joga. É isso. Entendi. Então um exemplo seria, por exemplo, esse. Se você está na frente do simulador, vem uma moça de 24 anos e fala... Porque perceba que essa bala não foi parar no revólver do Alec Baldwin sozinha. Não, alguém colocou. Alguém colocou. E essa pessoa é responsável. Essa pessoa é a responsável. Exato. Então perceba, vamos pegar o seu exemplo do simulador? Aí você está num simulador, ele tem que estar, por exemplo, a 4 metros de altura para que você possa fazer assim, pular, saltitar e ele ter o efeito de um carro. Certo. Ok? Ok. Aí eu vou lá e mudo o freio para que você possa, por exemplo, andar a 200 por hora simulando uma Ferrari. Então você vai andar, vai pular, vai saltitar e vai fazer tudo isso. Aí o técnico vai lá e muda o freio, por exemplo. Responsabilidade dele que fez. Então, é mais ou menos isso. Então, perceba que existem diferentes graus de responsabilidade. O que a investigação vai ter que fazer é, para que essa bala produzisse esse efeito, alguém deliberadamente teve que introduzir essa bala dentro deste... Tá, agora me tira uma outra dúvida, Adélia. Vamos pensar que o Alec Baldwin tá no cenário, ainda não começou a gravação, mas ele pega a bala e fala, vamos lá, pá. Brincando. Não era hora de gravação ainda. Foi responsável? Não foi. Existe alguma questão que pode mudar com relação a isso, sendo que ele fez fora do contexto? Talvez a utilização da arma fora do contexto? Eu não sei se estava na gravação, estava no ensaio ou estava fora desse cenário. Eu acho que não muda nada, na minha opinião. Eu acho que não muda nada porque por ser uma arma, algo assim que apresenta um risco, eu acho assim, se não deveria estar municiada, né? Sim. Dessa forma. Então, colocou ali, eu acho que já colocou meio que à disposição de fácil acesso. Então, certo. Na minha opinião, não muda nada. Aqui é visto por maiores de 18 anos? Pode falar. É visto por todas as idades. Mas pode falar? Fala. Foda-se. Não importa. Não importa o quê? Não importa se ele pegou a arma e fez entendi. Não, legal. Então, tanto faz onde... Tanto faz. Agora, então, ele não tem a intenção real de atingir o patrimônio de terceiro, de matar deliberadamente alguém. Ponto. Mas tem protocolos, Afonso, que é importante a gente salientar. Inclusive aqui no Brasil eu tomei o cuidado de bem anotar. pensado. Você vai falar de protocolos de segurança. Assim,
Aqui, por exemplo, no Brasil, eles seguem a N4, que é o protocolo nível 4, onde tudo é testado previamente. Tem um limite também, da onde a pessoa pode... São 6 metros, algumas coisas assim. Então, tem legal. todo Olha um aí, protocolo a ser seguido. Importante. Agora, eu não sei qual era o protocolo lá e se tinha isso, como funcionava lá, entendeu? Agora, Mas se aqui a alguém gente falhou tem. no protocolo, não foi Isso. ele. Ou foi? Tá. Mesmo que haja, vamos lá. Quando você pode seguir todos os protocolos. Aqui no Brasil, você tem que seguir, mesmo que seja para cenários, para cenários cinematográficos ou tudo mais, você tem que seguir todos os protocolos e não é de cinematográficos. Você tem que seguir os protocolos da polícia. Sim, do exército. Mesmo do exército, todos eles. Sim, sim. Tá? Mesmo que você faça isso, como você está num cenário imaginário, que é aquele que que é utilizado, como é o daqui, você tem que seguir o Código Penal. Você vai ter que seguir aquilo que é a título de culpa. Sim. Se você não tiver negligência, imprudência ou imperícia, não tem responsabilização. Tá. Agora, Jacó, vamos lá. No caso do Alec Baldwin, quem será responsabilizado criminalmente? Criminalmente, se ele não colocou, e nós estamos no campo sempre da conjectura, se ele não colocou aquela bala lá, ele não pode ser responsabilizado em hipótese nenhuma. Tá bom, mas e quem será responsabilizado? Aquele que colocou a bala dentro daquela bala. Aquele dentro que daquele colocou a revólver. bala. Aquele que colocou a bala tem de ser Tá, responsabilizado. agora vamos dizer que a pessoa colocou a bala e aí foram lá retirar a arma pro estúdio e tal, e aquele que colocou a bala não sabia qual seria a utilização da arma. Aí é que vai entrar a chave da questão. Aí é o protocolo. Aí vai entrar o protocolo, como bem dito pela Suelen, e a questão é a seguinte: sabia com quem ela ia contracenar? Porque aí é que vai entrar a questão. O Alec Baldwin. Lógico. O Alec Baldwin vai contracenar com quem? Ele vai contracenar com a Adélia. Eu sou inimigo da Adélia. Então, se eu sei que ele vai contracenar com a Adélia, então ele vai matar a Adélia. Eu tenho uma inimizade com a Adélia, então eu tenho a intenção de que ele mate a Adélia. Perceba que aí eu tenho uma intenção homicida contra a Adélia, estou utilizando um terceiro para matar a Adélia. Eu tenho um homicídio doloso contra a Adélia, utilizando-se de um terceiro, que é o Alec Baldwin. Agora, se eu faço isso aleatoriamente, pego e coloco essa arma, essa bala, eu aleatoriamente coloco essa bala de festim, verdadeira, entre elas ali, para saber no que vai dar. Eu tô colocando isso, eu vou ter um homicídio doloso com a qualificadora de perigo comum. Eu não sei no que vai dar. Perfeito. Você tá me entendendo? Agora você imagina se eu faço isso sabendo que é contra o Pedro. O Alec Baldwin vai contracenar contra o Pedro. E o Pedro é o estuprador da minha filha. Imagina isso. Sim. Cara, eu tô fazendo isso, eu tenho uma qualificadora que poderia ser por motivo de vingança, mas também ela é eu tenho claramente um relevante valor. E que valor é esse? Poxa, ele é o estuprador da minha filha e eu sei que o Alec Baldwin vai contracenar com ele e vai atirar nele. Embora eu esteja utilizando de um terceiro para tirar a vida dele, eu utilizo desse terceiro porque ele claramente, esse sujeito estuprou a minha filha. Então eu tenho um redutor de pena se eu não tiver uma absolvição. É muito interessante, cara. É muito interessante.